paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 9, que diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Agora Atos, capítulo de número 8 e versículo de número 32 diz assim: Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele deu uma ordem. Jesus disse: não conte a ninguém. A primeira palavra que eu li: não conte a ninguém o que vocês viram, o que vocês ouviram aqui no Monte da Transfiguração. A Bíblia nos diz que Jesus separou 3 discípulos, que foram Pedro, Tiago e João, para irem com ele ao Monte da Transfiguração, para chegar lá e ele revelar coisas profundas para eles. Mas eles não poderiam falar aquilo que eles tinham visto. Você já está entendendo que Deus está falando contigo. É tempo de se calar. E no livro de Atos também que eu li, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus foi levado como ovelha ao matadouro. E ele não deu uma palavra. Ele foi levado mudo, em silêncio, porque existem situações que a gente não pode falar muito. Existem projetos que são projetos ainda, eles não foram executados, e você não pode contar. Ei, você pode achar que é uma bobagem. Ah, mas o que é que tem que falar? Que besteira. Deus tem poder para desfazer toda inveja. Deus tem poder para desfazer toda palavra de maldição ou toda negatividade. Deus está dizendo para você: eu tenho poder para desfazer. Mas quando há uma ordem para você se calar, você que tem que obedecer aquilo que Deus está mandando, porque uma palavra dita, irmãos, uma palavra liberada a uma pessoa que não está preparada para receber pode atrapalhar muita coisa no reino espiritual na tua vida. Você não entendeu? Aleluia. Se isso não fosse importante, Jesus não mandava os seus discípulos se calarem diante daquilo que eles tinham visto no Monte da Transfiguração. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele não tinha se calado quando ele estava sendo levado. Ele tinha o que naquele momento? Tinha falado que ele estava certo, tinha até naquele momento se explicado, mas a Bíblia nos diz que ele resolveu se calar. E é tempo de você guardar o silêncio. É tempo de você não falar muito, porque Deus me trouxe aqui através dessas palavras para te dizer que coisa grande e firme tem o Senhor para fazer na tua história, coisa grande para te revelar, para executar, mas você não pode falar. Mesmo que a pessoa te ame, goste muito de você, aleluia, você seja uma pessoa que é sua confidente, que você gosta de conversar, gosta de falar, você não vai poder contar algumas coisas. Tem coisas que é você e Deus, Deus e você. Tem coisas que você vai precisar guardar o silêncio. A palavra do Senhor também nos diz que Zacarias ficou mudo e não pôde falar. Quando ele sai de dentro do templo, a Bíblia diz que o povo estava esperando para saber o que tinha acontecido. Eles queriam ouvir de Zacarias, eles queriam ouvir aquilo que Zacarias tinha ouvido lá dentro, mas a Bíblia nos diz que Zacarias não pôde falar, porque ele estava mudo. Eu costumo dizer que Zacarias podia ter ficado cego, ficado coxo, podia ter ficado surdo, mas ele ficou mudo. Mudo porque para que ele não falasse. A Bíblia nos diz que quando Isabel, sua mulher, ela engravidou, Deus deu o filho para eles, ela engravidou durante 5 meses, irmãos, ela se ocultou. Ou seja, ela guardou o silêncio. Ela não contou para ninguém. Sabe por que José foi vendido pelos seus irmãos? A Bíblia nos diz que ele contou para os seus irmãos os sonhos que Deus havia dado para ele. Existem sonhos, existem projetos que você não pode contar. Eu lembro também de Maria. A Bíblia diz que Maria, ela guardava todas as palavras, tudo que ela ouvia sobre Jesus, tudo que ela ouvia sobre o grande propósito que estava na vida dela, no seu coração. Maria não saía falando, Maria não saía espalhando, Maria não saía contando para as confidentes, para as amigas, aleluia, não. A Bíblia nos diz que ela guardava no seu coração o segredo de Maria com Deus e de Deus com Maria. Deus quer ter segredo com pessoas aqui. Deus quer revelar coisas ocultas, profundas e firmes que tu ainda não sabes. Mas para que Deus revele algumas coisas, mas para que Deus faça algumas coisas na tua história, você vai ter que aprender a guardar o segredo. Você vai ter que aprender a guardar o silêncio. Eu sei que não é fácil guardarmos o segredo, guardarmos o silêncio quando nós queremos falar. Você acha que os discípulos não saíram dali querendo contar aquela bela, aquela maravilhosa visão que eles tiveram, aquela impactante visão?
Claro que eles saíram dali com certeza querendo contar até mesmo para os outros discípulos, porque só quem estava naquele monte da transfiguração foi Pedro, Tiago e João. Eles eram selecionados para saber de coisas diferentes dos outros discípulos. Em algumas situações, Jesus não levava todos os discípulos. Jesus só levava Pedro, Tiago e João. Existem algumas situações que Jesus vai separar para a tua vida, que vai separar para a tua história, que poucos terão acesso a ela, que poucos terão acesso àquilo que o Senhor vai falar com você. Só que é um tempo de guardar segredo, é o tempo de não contar para ninguém. Nem para poucos você não vai poder contar, isso é mistério. Porque Deus tem coisa grande para fazer na tua história. E alguém, aleluia, muito bem intencionado às vezes pode até atrapalhar. Porque pode querer te dar um conselho que não provém dos céus, pode não entender aquilo que Deus está falando com você, ou até mesmo pode contar por um amigo. Eu sempre costumo dizer que um amigo tem outro amigo, que conta por um amigo, que conta por outro amigo, e daqui a pouco a história está espalhada. E o Senhor está dizendo, não, o teu amigo sou eu. Entra no quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te ouve em secreto. O pai ouviu em secreto, aleluia, e ele responde no secreto. O Senhor está chamando você para guardar o secreto com Ele. Jesus, diante de toda aquela situação que ele estava vivendo, ele podia se justificar, ele poderia sim, aleluia, falar, por que eu estou vivendo isso? Não, deixa eu me explicar. Não, a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda. Ele guardou o silêncio. Ele ficou calado, aleluia, para que o propósito se cumprisse, para que a boa palavra de Deus se cumprisse sobre a vida de Jesus, para que aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer fosse executado, para que Deus assim execute aquilo que ele te prometeu, porque tem alguém aqui querendo viver promessa, aleluia, tem alguém aqui querendo viver milagre, tem alguém aqui querendo viver vitórias de Deus, mas você não está obedecendo o direcionamento de Deus, quer ficar em silêncio. A partir de hoje se cale. A partir de hoje não conte pra ninguém. Jesus havia ordenado, aleluia. Jesus ordena, Jesus não fala, ele ordena. No versículo de número 9, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Você vai perceber que não era eternamente que eles tinham que ficar calados. Ia chegar um tempo que eles poderiam falar quando Jesus ressuscitasse. Mas antes de Jesus ressuscitar, eles não poderiam falar. Eu me lembro também quando o Senhor diz para Pedro, quando Pedro ali fala, né, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, ele diz, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas Jesus pede para que eles guardem aquilo em segredo. Tá entendendo? Porque tem coisas que são segredos até elas acontecerem. Quando elas acontecerem, todos vão ver e você vai poder testemunhar. Todos vão poder contemplar que aconteceu o milagre, que aconteceu a vitória na tua vida, que aquilo que Deus prometeu aconteceu. Mas enquanto isso, guarde o silêncio, pois coisas grandes tem o Senhor para fazer na tua história. Deus tinha para Zacarias e Isabel não somente o filho, mas aquele que prepararia o caminho para o Messias. Deus tinha, aleluia, para a vida de Maria algo grande e firme, que era a criação do Criador, aleluia, a criação do Filho de Deus, a criação daquele que foi chamado, aleluia, para trazer para nós a salvação. Ele era Rabasto de Cântara, ele continua sendo eternamente o nosso Deus, mas ela precisava guardar o silêncio, porque Deus só entrega projetos grandes, aleluia, a quem sabe guardar segredo. Que Deus te abençoe.